Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. O canal vem obtendo um número grande de inscrições. Eu agradeço a todos vocês que já estão inscritos e agradeço também caso você venha se inscrever. Peço que você se inscreva no canal, curta, né, os vídeos que você achar interessante, comente. Pode deixar, se quiser deixar um e-mail, pode deixar um e-mail com alguma pergunta, com alguma dúvida, que a gente responde. O canal está tendo uma boa aceitação, mas o que eu tenho observado é que o número de visualizações, que é uma quantidade robusta, né? Eu noto que nem todo mundo não estão curtindo. Você que está visualizando um vídeo, dá uma curtida. É simples, né? Às vezes, eu sei disso, porque eu também, às vezes, eu estou assistindo um podcast, né? Do Rogério Vilela, do Flow, do Vênus, enfim, são podcasts. E, às vezes, tá interessante, eu acabo de assistir e não dou a curtida. Mas eu estou me policiando, né? Porque eu vi que realmente é fundamental. Bom, eu vou falar hoje sobre um evento que eu participei, que eu assisti no sábado, dia 17, sobre suicídio. O evento foi organizado pela Clínica da Gávea. A Clínica da Gávea é um estabelecimento de saúde tradicional no estado do Rio de Janeiro, talvez a maior de todas, né? Não sei se é a mais antiga, mas com certeza de maior tempo, né, de funcionamento. O tema foi suicídio. O evento foi no Hotel Hilton, em Copacabana, e eu gostaria primeiramente de dizer que o evento foi excelente. Os palestrantes foram muito didáticos nas suas colocações, e nós tivemos assim temas que estavam dando explicações e ao mesmo tempo uma campanha, né, que eles estão liderando, né, talvez eles queiram isso, né, e eu acho isso bastante coerente e positivo. A Clínica da Gávea, eles assumirem, né, essa divulgação, né, esses eventos, né, sobre saúde mental, no caso aqui sobre suicídio. Teve o Dr. Gerson Lax, né, que é o diretor-geral, teve um professor de Minas, né, um psiquiatra de Minas, um psiquiatra da própria clínica, foi o outro psiquiatra convidado. Teve uma convidada também. Eles falaram, né? Vou dar uma pincelada, né? Porque um evento foi de 9 a 1 da tarde e foi muito intenso, né? Um ambiente absolutamente muito aconchegante, um ambiente confortável. Todo o ambiente, toda a produção do evento foi muito bem organizada. Você notava ali que ele foi feito assim com muito cuidado. Dois temas ali que me chamaram, que eu acho que são importantes, né, que foram as pesquisas, né, foram mostradas. Eu não tenho aqui os dados, eu vou procurar depois, vou ver se eu consigo, com os palestrantes, eles conseguem me dar os dados para eu poder informar. Mas o índice de suicídio, eles têm lá uns dados que acontecem em homens e idosos. Eles explicaram essas motivações. Muitos idosos que chegam em determinada faixa da vida ficam muito distantes do convívio, muito distante de uma série de situações que ele compartilhava, que ele vivia, familiar, de amigos, e às vezes idosos, né, cometem esse ato de suicídio. E os homens, teria que ter uma explicação assim, mas eu teria que falar um pouco mais precisão, né, com uma explicação. Ele trouxe lá, o professor de Minas, esses dados de pesquisa que foram publicadas em jornais de relevância. E eles falaram de uma coisa importante, né, que é o tema sobre o estigma, né, mental, do tema suicídio. É um estigma, ninguém fala sobre isso. Existem motivos para isso, né, que é uma espécie de preconceito. É um preconceito incutido, né? É uma questão como se as pessoas fossem fracas, né? Eles falaram muito sobre isso, né, sobre as pessoas serem fracas, né, terem isso e não como uma doença, uma depressão, que a maioria das vezes leva a pessoa a cometer esse. Teve um tema também interessante, que é sobre a hospitalização e dos riscos, né? Isso aí foi uma pergunta, inclusive, que eu fiz, e o palestrante lá na mesa redonda, eles responderam, mas me pareceu, talvez pelo tempo, né, tenha faltado uma explicação, né, assim, mais longa, né, que ele estava falando sobre a hospitalização, que o paciente que é hospitalizado, quando ele sai sai de alta, o risco dele cometer o ato de suicídio, ele aumenta, né? Então, o que parece ser uma contradição, não é uma contradição, na medida em que ele recebe alta médica, ou seja, o médico, ele de certa forma, ele compreendeu que já era o momento da pessoa dar continuidade ao tratamento em casa ou no hospital dia, né? Só que existe, no caso do paciente deprimido, o que acontece muitas vezes é que
quando está deprimido, ele está muito sem forças, ele tem força, ele está, em termos de psicomotricidade, está baixa, a pessoa não consegue, às vezes, ir no banheiro, a pessoa não consegue, isso em casos graves, a pessoa não consegue, e essas ideias de suicídio, elas ficam, né, mas a pessoa não tem a força para fazer esse ato. Então, o que acontece? Com a hospitalização, a pessoa tem uma recuperação física, né? É claro que alguns sintomas também diminuem, mas a ideia, né, de se matar, de cometer esse ato, ela fica, né, em muitos casos. E a pessoa, quando fica com esses atos, ela tem a força física para cometer esse ato. Então é isso que muitas vezes acontece com um paciente deprimido pós-alta. Eles falaram assim de muitos atos muito interessantes. Eles falaram sobre a diminuição de riscos, né? Então é importante que quando se localiza uma pessoa com esse risco, deve-se tirar os meios pelos quais ela pode vir a fazer, tanto em hospitais quanto em casa, né? É muito difícil isso, né? Porque você não sabe às vezes, mas você minimiza, né, os riscos. Tirar objetos perfurocortantes, cordas, meios, né, que a pessoa pode usar. Mas foi riquíssimo o debate, a gente sempre aprende, né, a gente sempre escuta as pesquisas, o que os médicos o que os pesquisadores estão estudando, né, onde é que a ciência está chegando para, no caso desse caso de pacientes com risco de suicídio, tá? Então, é isso, é uma síntese, assim, muito, eu não vou dizer en passant, né, porque é um tema muito delicado, mas é uma síntese do que eu vi, tá? Mais uma vez eu quero me congratular com a Clínica da Gávea, com os seus palestrantes, tá? E meu parabéns a todos vocês. Até um próximo evento. Muito obrigado.